Olá, queridos alunos do primeiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, a nossa aula de hoje, dando prosseguimento ao nosso livro, né, nós vamos começar a trabalhar o nosso capítulo 6, que teoricamente seria o capítulo 2 do nosso livro 2. Vocês lembram muito bem que na aula da semana passada nós finalizamos o assunto estrutura geológica, ciclos das rochas e relevo. Finalizamos a aula falando sobre as principais características do relevo brasileiro e as classificações do relevo brasileiro. Na nossa aula de hoje, nós iremos abordar, ainda falando sobre geografia física, o tema atmosfera. Lembrem-se que até a semana passada nós estudamos a litosfera, a camada sólida da Terra. Na nossa aula de hoje, repito, dando prosseguimento ao nosso livro, nós iremos trabalhar agora a parte externa da Terra, né? A chamada atmosfera. Lembrem-se bem, queridos, que a atmosfera, ela é, como o próprio nome diz, a camada de gases que envolve a Terra. Nós vamos estudar justamente esses gases, vamos estudar essas camadas, vamos estudar a interferência ou a relação desses gases com nós, seres humanos, né, com a vida no planeta de um modo geral. Então, nós iremos abordar, a partir de agora, a atmosfera. E eu gostaria que vocês ficassem muito atentos, porque é um assunto extremamente complexo, tá? Não é tão difícil, mas é aquela história, se você perder alguma aula, você vai ficar difícil, porque você não vai ter como acompanhar. Então, é importante que todos assistam a aula. É importante que, depois de assistirem a aula, se ficar dúvida, eu sempre falo para vocês, mandem mensagens para mim, mande as perguntas, mande as dúvidas, pode utilizar o meu e-mail, pode utilizar meu WhatsApp, pode utilizar o meu próprio telefone pessoal. Então, é importante demais que vocês estejam acompanhando, porque esse livro de vocês, ele é um livro que vai trazer tudo sobre geografia física. E eu já até falei em aulas anteriores que essa parte da geografia vai seguir junto com você durante toda a sua vida enquanto você for estudante. Porque em qualquer lugar que você for, em qualquer colégio que você vai estudar, em qualquer universidade que você for desenvolver o seu curso, você vai lidar com esses conteúdos que nós estamos vendo agora, tá certo? Então, ó, fiquem muito atentos. A parte da geografia que nós iremos estudar agora chama-se a atmosfera. O título no livro de vocês é A Dinâmica da Atmosfera. Então, nós vamos aprender agora como funciona a atmosfera dentro do nosso planeta. Aqui está a capa do nosso material, a dinâmica da atmosfera. Inicialmente, eu vou mostrar para vocês as principais camadas da atmosfera. Eu já falei, ó, e vocês já sabem que a atmosfera é a camada de gases que envolve o nosso planeta. Até a aula da semana passada, nós estudamos a camada sólida, a litosfera. A partir de agora, nós vamos estudar as camadas gasosas que envolvem o nosso planeta, a atmosfera. Então, vamos conhecer inicialmente, vou mostrar o primeiro slide para vocês, tá? Dizendo que, por exemplo, a atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra. É a camada de gases que protege a vida na Terra, absorvendo, por exemplo, a radiação ultravioleta. Queridos e queridas, prestem muita atenção. Então, olha, já sabemos uma definição, já temos uma definição, que é a camada de gases que envolve a Terra, que protege a Terra, que está literalmente nos protegendo, por exemplo, da irradiação ou das radiações solares ultravioleta, como vocês queiram chamar. Então, olha, a camada de gases que envolve a Terra, ela é nossa aliada, por exemplo. Se não existisse essa camada de gases, nós também não existiríamos. Por quê?
porque essa camada de gases elas quebram, por exemplo, a insolação diretamente que poderia vir do Sol, tá? E nós não aguentaríamos essas temperaturas tão elevadas. Então, ó, o Sol, de um certo modo, vai perdendo a sua essência durante essas camadas de gases, e quando chega até a nós, é o essencial para nós nos mantermos vivos aqui dentro do planeta. Então, ó, dentre outras coisas, as camadas que envolvem a atmosfera, elas nos auxiliam a viver tranquilamente aqui no nosso planeta, tá bom? Então, como uma definição, a atmosfera nada mais é, como vocês estão vendo aqui na tela, uma camada de gases que envolve e protege a Terra, absorvendo da radiação ultravioleta do Sol. Então, ó, é a camada de gases que envolve a Terra. Definição de atmosfera. Como eu falei, essa atmosfera ela está dividida em algumas camadas, tá certo? A atmosfera ela está dividida em algumas camadas de gases. Preste atenção, não é apenas um gás que forma a atmosfera, não. São vários gases. Por isso que a expressão é a camada de gás que envolve a Terra. Então, são vários gases que estão em sequência formando essa atmosfera, tá bom? Então, os principais gases que compõem a atmosfera, eu trouxe para vocês agora como sendo, vamos lá, troposfera, que é a primeira camada, depois eu vou mostrar para vocês isso na sequência, né? Por exemplo, em termos de quilômetros de distâncias de uma para outra, tá? Então, a camada mais próxima da Terra é chamada de troposfera. Depois, estratosfera. Na sequência, mesosfera. Seguindo, termosfera. E a última porção de gases é a exosfera. Então, queridos, olha, para quem tinha alguma dúvida, para quem porventura ainda não tinha tanta certeza sobre quais eram esses principais gases que compõem a nossa atmosfera, agora vocês têm a definição, inclusive na sua sequência. Essa foto que vocês estão vendo, ela caracteriza muito claramente essa camada de gases que compõem a atmosfera. Repetindo, a atmosfera está dividida em 5 camadas de gases diferenciados: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Estes são os principais gases que formam a atmosfera do nosso planeta. Tá bom, gente? Então vamos dar prosseguimento, mostrando para vocês algumas características dessas camadas de gases. Por exemplo, a troposfera. Acompanhe comigo, na tela está caracterizando para vocês este gás que forma a nossa atmosfera. Por exemplo, a troposfera é a camada mais próxima da Terra. Queridos e queridas, não esqueçam, a camada mais próxima do nosso habitat, de onde nós estamos, é a troposfera. Como diz o nosso texto aqui, ó, é a camada mais próxima da crosta terrestre, de onde nós estamos, ok? O que mais nós podemos citar como exemplos dessa troposfera? Nela encontramos o ar usado na respiração de plantas e animais. Olha o detalhe. Nela, na troposfera, encontramos o ar usado na respiração de plantas e animais. Que mais? Ela é composta pelos mesmos elementos encontrados em toda a atmosfera, como, por exemplo, nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Atenção, detalhes, fiquem bem atentos, eu vou repetir. Como eu falei, se for necessário, eu repito, eu estou falando bem pausadamente, que é para ver se você pega o máximo possível de informações, tá bom? Então, olha, iniciamos falando dos gases da atmosfera, falando da troposfera. Eu trouxe 3 características da troposfera para vocês. É a camada mais próxima da crosta terrestre. Nela encontramos o ar usado na respiração de plantas e animais, e ela é composta pelos mesmos elementos encontrados em toda a atmosfera. Exemplo, nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Primeira
camada de gás que forma a atmosfera é a troposfera. Vamos passar para a seguinte? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a próxima camada, que seria, ou seria não, que é a estratosfera. A estratosfera é a segunda camada mais próxima da Terra. Falamos da anterior, né? A próxima agora é a estratosfera, segunda camada mais próxima da Terra. Nela encontra-se a camada de ozônio, responsável pela barreira de proteção dos raios ultravioletas, ou seja, aquela famosa camada de ozônio que nós estamos ouvindo muito falar. Os ambientalistas falam muito que a camada de ozônio está sendo destruída pelos poluentes que nós jogamos na atmosfera de um modo geral. Então, na estratosfera está caracterizado basicamente a camada de ozônio, que é principal responsável pela barreira de proteção dos raios ultravioleta. Vocês fiquem muito atentos a esse detalhe. A camada de ozônio, a famosa camada de ozônio que protege a Terra dos raios ultravioletas, ela está localizada na estratosfera, tá bom? Próxima camada, mesosfera, com alturas que vai de até 80 quilômetros. A mesosfera ela é caracterizada por ser muito fria. Sua temperatura pode alcançar até 100 graus negativos, ou seja, estamos na sequência, na terceira camada de gases que envolve a Terra, que compõe a atmosfera, que é a mesosfera. Para você ter uma ideia, ela pode ter uma altitude média de até 80 quilômetros, ou seja, a partir daqui da crosta terrestre até 80 quilômetros é a caracterização da mesosfera. Logicamente, né, vai se caracterizar por ser muito fria. As temperaturas médias giram em torno de menos 100 graus Celsius. Tá bom, gente linda? Então, vamos conhecer mais uma. Então, vamos lá. A termosfera. Esta camada se localiza, logicamente, né, acima da mesosfera, também conhecida como quimiosfera. É a camada mais extensa e mais quente da atmosfera. Ela alcança os 500 quilômetros de altura. Então, olha, estamos caracterizando para vocês todas as camadas de gases que compõem a atmosfera. Estamos caracterizando agora, como está aí na tela do seu computador, a termosfera, que nada mais é do que uma camada que está localizada logo acima da mesosfera, também é conhecida pelo nome de quimiosfera e é a camada mais extensa e mais quente da atmosfera. Alcança, para vocês terem uma ideia, até 500 quilômetros de altura. Tá bom, gente? Vamos lá, ver mais uma. Termosfera e exosfera. Aqui vocês já estão vendo as últimas camadas que compõem a atmosfera, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre a exosfera. É a camada mais longe da Terra. É composta basicamente por gás hélio e hidrogênio. Sua temperatura atinge 1000 graus Celsius. Nela ocorre, por exemplo, a aurora boreal, que é justamente aquela foto que vocês viram na tela anterior, tá bom? Então, por aqui, você olha uma foto belíssima da famosa aurora boreal. Gente, aqui está caracterizado para vocês todas as camadas que envolvem a Terra, tá? O professor Sérgio acabou de mostrar para vocês de uma forma bem pausada que a atmosfera é a camada de gases que envolvem a Terra e que são 5 camadas de gases diferenciados que compõem essa atmosfera, tá bom? Então, a partir de hoje, nunca mais vocês irão esquecer quais são os principais gases que formam a atmosfera, ou basicamente as principais camadas de gases que compõem a nossa atmosfera, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora um segundo slide.
tá? Que também vai fazer parte, logicamente, do nosso conteúdo, do nosso capítulo do livro, ok? Dando prosseguimento, eu vou mostrar para vocês ainda muito mais coisas, porque essa aula ela não vai ser concluída hoje. Creio que também na próxima semana ela também não será concluída. Por quê? Porque o assunto ele é extenso. Este assunto ele vai ser finalizado com o assunto os climas do Brasil. Mas até chegar aos climas do Brasil, nós vamos fazer uma passagem geral, dando uma dinâmica completa sobre a atmosfera. Até agora nós vimos o que? As principais camadas da atmosfera. Vamos conhecer mais algumas características? Vamos lá? Por exemplo, a dinâmica da atmosfera. Preste muita atenção a esses detalhes que eu vou passar agora para vocês. Vocês já conheceram as camadas de gases que formam a atmosfera. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas camadas de gases, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa atmosfera que forma esse grupo, essa camada de gases que constitui o nosso planeta, certo? Então vamos lá. Com aproximadamente 600 quilômetros de espessura, repetindo, com aproximadamente 600 quilômetros de espessura, a atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra em todos os seus movimentos, devido principalmente à gravidade. Vocês sabem que o que mantém a Terra como esse sistema físico dinâmico, cheio de vida, porém dentro de um sistema vivo, é a gravidade. Vocês sabem que se também não existisse a gravidade, nada do que eu estou falando para vocês existiria, tá? Então, tudo isso que nós estamos falando tem uma dependência total da força da gravidade, que é o que mantém, por exemplo, o nosso planeta unido, o nosso planeta fechado, é a força da gravidade. Então, vamos lá. O que foi que Sérgio falou agora desse primeiro slide? Preste atenção. A atmosfera tem uma espessura de aproximadamente 600 quilômetros. É a camada de gases que envolve toda a Terra com os seus movimentos, principalmente devido à força da gravidade. Não esqueçam isso. Então, vamos lá. Esses gases que compõem a atmosfera, basicamente, é composta por nitrogênio, oxigênio e 1%, em termos percentuais, nitrogênio 78%, oxigênio 21% e 1% de outros gases que compõem, tá? Os gases que envolvem que formam a atmosfera terrestre. Próxima tela. Qual seria a função? Se essa aula estivesse sendo ao vivo para vocês, eu ia, logicamente, provocar um debate agora, tá? Perguntando qual seria a principal função da atmosfera. Qual seria a função principal da atmosfera? Então, vamos lá. A atmosfera, entre outras funções, protege a superfície da Terra contra o impacto direto de meteoros e evita que o calor recebido do Sol durante o dia retorne rapidamente ao espaço, impedindo variações bruscas de temperaturas, por exemplo, não permitindo a vida no planeta. Então, queridos e queridas, coisas que vocês devem saber e levar para o resto de sua vida estudantil. Então, nós já vimos, eu já comentei até na tela anterior, e dando uma ênfase maior nessa tela agora, uma das principais funções da atmosfera, como eu disse, além de fazer com que a vida exista na Terra, ela também protege o nosso planeta de quem? De meteoros que podem vir do espaço de um modo geral. Vocês sabem que, por exemplo, quando vem um cometa, um meteoro, alguma coisa proveniente do espaço, que vem em direção à Terra, e vocês sabem, fiquem sabendo de uma coisa, o nosso planeta Terra, ele é bombardeado todos os dias por esses meteoros, por esses cometas. A Terra recebe uma chuva de meteoros, uma chuva de materiais provenientes do espaço que se chocam diariamente com a Terra. E vocês fiquem sabendo que o que faz com que esse meteoro não chegue até nós aqui é justamente essa camada de gases, porque os gases eles servem como um escudo protetor. A maneira com que esses meteoros eles vêm em altíssimas velocidades, né, atingem o nosso planeta em altíssimas velocidades, é o que é que acontece? Eles vão perdendo a força de acordo com as camadas de gases. Eles vão recebendo essa diminuição na sua força e, logicamente, em muitos dos casos, eles não chegam a atingir diretamente
a crosta onde nós estamos. Então, ó, uma das funções da atmosfera é evitar que a Terra seja bombardeada por meteoros e cometas que se chocam com o nosso planeta diariamente. Repito, a Terra é bombardeada todos os dias por esses meteoros, por esses cometas. Então, graças à ação desses gases da atmosfera, eles fazem com que esses cometas eles vão perdendo a força ao se chocarem com o planeta e não atinjam diretamente, logicamente, nós, né, viventes. Outra coisa importante, por exemplo, os raios do Sol. Se nós não tivéssemos essas camadas da atmosfera, os raios do Sol atingiria diretamente onde nós estamos, né? Aqui na crosta, onde vive a Terra de um modo geral. Então, se não fosse essas camadas, o Sol ele incidiria diretamente com o planeta, fazia a sua inserção direta com a atmosfera aqui terrestre e, logicamente, não existiria formas de vida na Terra, porque o Sol, devido às suas altíssimas temperaturas, logicamente, nós não poderíamos sobreviver a essas altas temperaturas. Então, ó, dei 2 dicas para vocês aí das principais funções da atmosfera em benefício de nós, seres vivos. Vamos para a próxima tela? Então, pronto. Essas camadas de atmosfera vocês já viram, né? No slide anterior, mostrei para vocês, né? Logicamente, então, mas em termos de quilômetros, para vocês terem uma ideia, ó, então, olha, a troposfera, ela vai até 12 quilômetros de altitude, né? De altura. Altura e altitude. No caso aqui específico de altura. Acima, 50 quilômetros a estratosfera, 90 quilômetros a mesosfera, 500 quilômetros a termosferas e acima de 500 quilômetros a exosfera. Então, estas são as principais camadas que nós já vimos na tela anterior. Tá bom, querido? Então, é o seguinte, nós vamos começar a falar agora diretamente da composição do nosso planeta, depois dessa classificação, depois de vocês verem os principais gases que envolvem o nosso planeta. Então, a partir de agora, nós vamos conhecer muito mais itens que ocorrem dentro do nosso planeta mediante a questão da atmosfera. Como a atmosfera ela também ocasiona formações, por exemplo, do clima, né? Por exemplo, do tempo. E por falar em clima e tempo, lembre-se disso, viu? Clima e tempo, eles são decorrentes das formações atmosféricas, eles são decorrentes diretamente dos gases que formam a nossa atmosfera. Então, o clima também é decorrente da atmosfera, tá bom? Mas eu queria fazer o seguinte questionamento para vocês. Existe diferença entre clima e tempo? Porque muitas vezes as pessoas confundem, tá? Muitas vezes as pessoas confundem. E eu vou fazer esse comentário agora e eu tenho certeza que depois disso nunca mais vocês terão dúvidas com relação a essa questão de tempo e clima. De uma forma bem sucinta, preste atenção, o tempo ele varia constantemente. O tempo ele pode mudar de uma hora para outra, tá? De repente está fazendo sol, daqui a pouco vem uma nuvem trazida pelos ventos e começa a chover, já houve uma mudança. Então o tempo ele muda constantemente, tá bom? Então o tempo, como está escrito aqui na tela, são as condições atmosféricas ou meteorológicas de um determinado lugar em um dado momento. Essas condições podem mudar de um instante para outro. Então, olha, o tempo é uma condição da atmosfera que muda a qualquer momento. Basicamente, né, através da temperatura, da umidade, das chuvas, dos ventos, tá? Então, preste atenção. O tempo, ele é um estado momentâneo, ele pode mudar a qualquer momento, tá? Durante o dia, por exemplo, o tempo pode mudar várias vezes. Pode amanhecer fazendo frio, daqui a pouco faz calor, daqui a pouco faz frio de novo, daqui a pouco vem uma chuva. Então, o tempo ele muda constantemente, de acordo, logicamente, com as variações meteorológicas. Inclusive, quem estuda o tempo é um meteorologista. Já o clima, queridos e queridas, o clima ele é diferente do tempo. Por quê? Porque o clima ele não muda. O clima ele é definitivo. Uma vez definido um tipo de clima, ele pode até sofrer algumas modificações, algumas alterações, mas deixar de ser aquele clima ele não deixa, tá? Mesmo
todas as coisas ruins que o homem faz com relação ao planeta, todas as mudanças que o homem faz com relação às formas de vegetação, as formas de que o homem vem destruindo os rios, as margens dos rios, as nossas florestas, mesmo o homem provocando alterações, ele não modifica totalmente o clima. Sabe por quê? Porque o tempo, aliás, o clima, ele é duradouro. O clima, ele não muda. O clima, uma vez caracterizado como aquele clima, ele sempre será aquele clima. Ele pode sofrer pequenas alterações, ou até grandes alterações, mas ele não modifica. Ele não deixa de ser um clima. Ele pode sofrer algumas alterações. Então, o clima, como diz aqui no texto, ó, é algo duradouro, que não muda de um momento a outro. É uma sucessão habitual dos tipos de tempo em um determinado lugar da superfície terrestre. Por exemplo, o clima predominante aqui no nosso sertão nordestino é o clima semiárido. Então, olha, esse clima semiárido, ele é e ele será semiárido. Ele terá algumas modificações, algumas alterações, mas ele nunca vai deixar de ser semiárido. Então, olha, esta é a principal diferença entre tempo e clima. Um é momentâneo, é o tempo. O outro é definitivo, é o clima. Quem estuda o tempo é a meteorologia. Quem estuda o clima é a climatologia. Então, queridos e queridas, ó, só para vocês terem uma ideia, mais uma dicasinha para vocês diferenciarem, bem legal. Como eu falei, né? O tempo momentâneo. O clima, para se caracterizar um clima, os climatologistas levam, em média de estudos, 3 décadas, aproximadamente 30 anos de estudos ininterruptos sobre as variações do tempo de um determinado local, tá certo? Então, o clima, para vocês terem uma ideia, ele leva uma sequência de estudos de no mínimo 30 anos para ser identificado como aquele tipo de clima, tá bom? Então, eu espero que a partir de hoje vocês nunca mais tenham dúvidas com relação ao que é tempo e o que é clima. Só para fechar, um é momentâneo, tempo, o outro é definitivo, clima, ok? Próxima tela. Então, vamos lá. Para que o clima exista, queridos e queridas, para que o clima exista, preste bem atenção, ele simplesmente também não ocorre assim do nada, ele se transforma em clima. Ou, agora eu sou o clima. Não. Para que o clima exista, ele precisa da ação de 2 agentes atuando diretamente um sobre o outro, que são os chamados fatores e elementos, tá? Então, o professor Sérgio vai repetir para vocês o seguinte: para que o clima exista, ele necessita da ação em conjunto de 2 itens importantíssimos, essenciais, que são os seus fatores e os seus elementos. Os principais fatores do clima, que eu vou dizer para vocês agora e vou definir na sequência, porque isso está no seu livro também, então é importante que eu fale, mas que você estude. Por quê? Porque é assim que se aprende. Você escuta o que o professor diz, mas você pode tirar suas dúvidas também com o seu livro e, logicamente, você traz novamente, se permanecer dúvidas, para o professor, para a gente fazer aqueles estudos que, logicamente, vai deixar você sem dúvidas, tá bom? Então, o professor Sérgio fala, depois você assiste essa aula novamente, já que ela vai ficar gravadinha aí para você, depois você olha no seu livro, você dá uma lida no conteúdo do seu livro e, se permanecer alguma dúvida, você nos procura novamente para que essas dúvidas sejam retiradas, tá bom? O que não pode acontecer é que simplesmente o professor jogue conteúdos e você faça de conta que aprendeu. Isso não é legal, nem para o professor, né? E principalmente para você, aluno. Então, importante demais, queridos, participem, questionem, tudo que vocês ficarem com relação a dúvidas, me procure. Coloquei à disposição de vocês aí meus contatos, WhatsApp, e-mail, meu telefone pessoal, tá bom? Então, qualquer dúvida, eu tenho o maior prazer em qualquer hora atender vocês para tirar dúvidas, tá bom? Então, é o seguinte, eu tinha dito que para que o clima exista, ele precisa de fatores e elementos. Quais são os principais fatores
fatores que ajudam na formação do clima. Vamos lá. Latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, massas de ar, correntes marítimas e relevo. Estes são os fatores que ajudam na formação do clima. Repetindo, e vou definir, não vou só falar, não, eu vou mostrar para você também, para você ir aprendendo, tá bom? Então, é o seguinte, principais, só tirando aqui a telinha, não, voltando um pouquinho, ainda nos fatores e elementos, ok. Principais fatores, olha os fatores que ajudam, que dão características aos climas: a latitude, a altitude, continentalidade, maritimidade, massas de ar, correntes marítimas e relevo. Estes são os fatores do clima. E quais são os principais elementos? Os principais elementos do clima são temperatura, umidade, chuva, ventos e pressão atmosférica. Então, queridos, olha só, isso aqui é um conselho que eu dou para vocês de coração. Aprendam. Isso aqui você vai precisar demais na sua vida estudantil. Nós estamos caracterizando para vocês clima. Eu já defini para vocês a diferença entre tempo e clima. E eu estou mostrando para vocês agora como ou quais são os principais elementos e fatores que compõem o clima. Para vocês terem uma ideia, eu falei ainda há pouco que os climatologistas, eles levam em média 30 anos de estudo para identificar um tipo de clima. Aí, quais são essas bases de estudos que os climatologistas levam para os seus estudos? Os elementos e os fatores. Então, olha, os fatores e os elementos, eles vão dar as principais características de cada clima. Então, repito, para que um clima ele tenha suas próprias características, eles levaram, em média, 30 anos de estudos. E o que os climatologistas levaram como base para se definir os tipos de climas, os seus fatores e os seus elementos. Vamos conhecer um pouquinho de cada um deles a partir de agora. Vamos conhecer os principais elementos e os principais fatores do clima. Vamos ver. Por exemplo, temperatura atmosférica. A latitude, lembrem-se, eu dei essa aula para vocês quando nós estávamos falando de cartografia. Toda vez que nós falamos de latitude, você deve levar como ponto de referência o Equador, a linha do Equador, tá? Então, latitude nada mais é do que a variação da temperatura na atmosfera. Repetindo, variação da temperatura na atmosfera. Depende fundamentalmente da forma da Terra. Nós sabemos que o nosso planeta ele é um geoide. O que seria um geoide? A Terra é uma esfera perfeita? Não. A Terra é uma esfera achatada nos polos. Por isso que ela é chamada de geoide. E esse achatamento dos polos terrestres, ela vai dar, por exemplo, a maneira com que você pega uma esfera, você pega uma bola, vamos dizer assim, você começa a apertar em cima e embaixo, ela vai criar uma saliência na lateral, tá certo? Então, olha, essa latitude ela vai se tornar importantíssima dentre os fatores e os elementos do clima. Por quê? Porque essa saliência lateral, vamos chamar essa barriguinha que a Terra vai formar devido ao achatamento dos polos, vai ser fundamental para nós termos, por exemplo, as temperaturas da Terra. Vocês sabem que quanto mais próximo do Equador, as temperaturas elas são mais quentes. Quanto mais distante do Equador, as temperaturas elas são mais frias. E um dos itens principais dessa questão dos polos serem mais frios e as áreas centrais da Terra, o Equador, por exemplo, eles serem mais quentes, porque esse achatamento da Terra provoca uma maior aproximação dessa parte quente do Equador com quem? Com os raios solares. Então, ó, a latitude, a distância a partir do Equador é um dos principais
itens para a formação climática, principalmente com relação à sua temperatura. Quanto mais próximo do Equador, mais quente. Quanto mais distante da linha do Equador, indo para os polos, tanto para o norte como para o sul, mais frios. Então, ó, temperatura, como diz aqui o nosso textozinho, a variação da temperatura na atmosfera depende fundamentalmente da forma geóide da Terra. Por exemplo, vocês estão vendo aqui nessa figura o que? O Sol ele está inserindo diretamente a quem? Ó? A barriguinha da Terra. Por quê? Porque a Terra ela foi achatada aqui, ó, nos polos, e ela criou essa saliência. Essa saliência, junto aqui à linha do Equador, tá certo? Ó, ela vai receber, logicamente, por estar teoricamente mais próximo, mais radiação solar. Então, ó, a latitude é um dos principais itens na formação climática, tá bom? Vou passar para a próxima tela. Por exemplo, aquilo que eu tinha dito para vocês, ó, quanto mais próximo do Equador, mais quente. Quanto mais alto, né, quanto maior for as altitudes, mais frios. Isso é uma questão lógica. Por exemplo, vocês querem sentir isso próximo a nós aqui? Por exemplo, nós estamos em Guarabira. Você pega uma viagem, você vai para Areia, você vai para Solânia, você vai para Bananeiras. Você pode ver que a maneira com que você vai subindo, a temperatura ela vem diminuindo, porque isso é uma questão lógica. Essa variação de temperatura ela varia de acordo com a altitude, como está no nosso tema aqui, ó. A variação da temperatura ela varia de acordo com a altitude. Quanto mais próximo da linha do Equador, quanto mais baixo, vamos dizer assim, ó, mais quente. Quanto mais elevado, quanto maiores serão as altitudes, mais frio. Lógica, ninguém foge disso aí, é realidade. Aí eu ainda trouxe aqui o seguinte para vocês. Na figura, podemos ver as diferenças de altitudes de dois pontos da Terra. Ao nível do mar, as temperaturas são mais quentes, mais altas. Por quê? Porque o ar ele é mais denso e retém o calor da terra e do mar. Então, olha, quanto mais próximo à linha do mar, quanto mais baixas for as altitudes, mais quentes serão. Ok, povo lindo? Então, o que mais? Quanto mais alto, né? Nós estamos vendo aqui no exemplo as montanhas. Quanto maiores forem as altitudes, mais frios, tá, gente? Então, nós estamos falando de um dos itens que serve como características principais do clima, que é a variação de temperatura. Próxima tela. Próxima tela, vamos lá. Olha, eu hoje estamos já no 37º minuto em nossa aula. Eu vou falar sobre esse tema agora e nós, como eu disse, essa aula ela vai seguir, tá bom, gente? Não esqueçam, nós não estamos concluindo nada e apenas iniciando esse assunto, tá bom? Então vamos lá. Duas coisas que nós vamos levar em referência com relação a essa questão dos elementos e dos fatores do clima. Nós vamos falar agora sobre continentalidade e maritimidade. Nós encerramos a nossa aula falando desses dois temas hoje, tá bom? Então vamos lá. Devemos considerar que quanto mais distante uma área continental estiver do oceano ou de sua influência, serão ainda maiores as oscilações térmicas. Repetindo, devemos considerar que quanto mais distante uma área tiver do litoral, é a chamada continentalidade, quanto mais você adentrar com relação aos continentes, as sensações térmicas elas serão maiores, as oscilações térmicas elas serão maiores. Os continentes se aquecem e se esfriam mais rapidamente que os oceanos. As águas demoram mais a se aquecer, mas conservam o calor mais tempo, que é a chamada maritimidade. Então, olha, dois pontos importantes ainda para as formações climáticas. A questão da continentalidade, as áreas que entram com relação ao continente, que dão características para os climas, e as áreas mais próximas do litoral, chamada de maritimidade, que conservam mais o calor por mais tempo. Então, queridos e queridas, ó, continentalidade,
a interferência dos continentes nas relações com a temperatura e a maritimidade, a interferência dos mares com relação às oscilações de temperatura. Quanto mais distante, logicamente, as oscilações térmicas com relação ao continente, mais calor. Quanto mais próximo do litoral, logicamente, conserva-se por muito mais tempo. Tá bom, povo lindo? Então, olha, continentalidade e maritimidade, mais 2 itens que ajudam na formação dos climas. Encerramos a nossa aula de hoje, iremos dar continuidade, com certeza,